Imagina ficar preso sozinho no espaço com a personagem da Sandra Bullock em Gravidade. Ou ter que fugir do impacto de um meteoro gigante lá na Terra, como naquele filme do Impacto Profundo. Tem várias coisas que a gente vê nos filmes e entra em pânico só de imaginar como seria de verdade. Mas se eu te contasse que algumas dessas coisas realmente podem acontecer? Tá querendo investir na sua carreira no YouTube? Então preste atenção nesse recado agora, hein? Para receber pagamento do Google AdSense, é necessário realizar uma transação internacional em dólar com conversão do dinheiro em moeda brasileira, beleza? Você achou complicado? Mas não é complicado. Você faz tudo isso aí no teu celular abrindo sua conta internacional no BS2. Com ela você pode fazer compras e saques com cartão de débito, receber em dólar seu AdSense, né, fazer a conversão com só alguns cliques e você ainda pode investir essa grana tudo pelo mesmo aplicativo. Para abrir sua conta internacional é muito fácil e sem burocracia. É só você abrir sua conta digital no app, clicar em conta internacional. Pronto, você não precisa fornecer documentos ou informações complementares, é só aceitar os termos de uso e logo sua conta internacional vai estar ativa. É demais, fala a verdade, galera. E o melhor, você faz várias transações sem custo, pode converter o saldo de real para dólar a qualquer hora e qualquer dia da semana e não paga mensalidade. Então aproveita que agora você pode ter uma conta internacional e abre agora mesmo sua conta digital. O link tá aqui na descrição. Peter aqui. Nem só de ficção vive o cinema, galera. E mesmo quando é ficção, a gente tem que ficar ligado para ver o quanto de ficção realmente tem ali. Principalmente quando a gente fala de ficção científica. Afinal, a ciência tá aí. As coisas estão sempre evoluindo. Então tem muita coisa que a gente vê num filme e pensa, pô, isso nunca vai acontecer, mas que pode rolar sim, e talvez até já tenha rolado e você nem saiba. Você duvida? Então faz o seguinte, capricha nesse joinha, ajuda esse vídeo pra gente trazer mais conteúdo assim bacana, conteúdo nerdístico, capricha no joinha, comenta aqui embaixo com uma sugestão. Então eu quero ver o seu comentário, quero ver você se expressando aqui embaixo, hein? Então feito isso, vamos agora ver esse vídeo comigo, vamos lá. 2001, Uma Odisseia no Espaço. A gente já começa então com um clássico do cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foi um filme de 1968, o filme que fez lá o diretor Stanley Kubrick virar alvo de teoria da conspiração. Acontece que o jeito que ele retratou o espaço, aquele silêncio, os cenários que seriam a superfície da Lua e tudo mais, são muito fiéis à realidade. Não esquece que a gente está em 1968, tá? O homem só foi pisar na Lua em 1969, no ano seguinte. E muita gente disse que aquilo tudo era fake, que o Stanley Kubrick tinha filmado cenas fakes dos astronautas na Lua. Olha só que loucura! Além disso, várias coisas da tecnologia de exploração espacial que a gente vê nesse filme aí só foi ser inventada mesmo nos anos seguintes. Então esse filme meio que previu o avanço da tecnologia. Será que o Stanley Kubrick era um viajante no tempo? Pois é. Gattaca. Gattaca é um filme muito bom e pouco lembrado, né? Que foi de 1997. Filmaço, por sinal. Esse filme ele mostra meio que um futuro distópico. Meio não, ele mostra um futuro distópico onde as pessoas nascem com manipulação genética, tá? O DNA é programado para que essas pessoas aí tenham determinadas características e as que nascem do jeito normal são consideradas inválidos, impuros. Como se fosse uma humanidade classe B, tá? O interessante é que mesmo que o filme tenha forçado um pouquinho essa coisa da parte genética, hoje a gente tem sim tecnologia para causar essas alterações que a gente vê no filme. Como as pessoas serem mais altas, terem um olho de uma cor ou de outra. Dá realmente para fazer isso. Isso só não acontece, primeiro, porque é muito caro e complicado de fazer no mundo real. E segundo, porque é um absurdo você ficar manipulando a genética das pessoas que vão nascendo. E eu vou te falar que eu não duvido nada, tá? Que se isso realmente rolasse, se a sociedade, tipo, não ia criar esse preconceito, tá? Essa segregação com a galera que nasce normalmente. Gattaca representa um futuro possível e muito perigoso. Impacto Profundo. Se Gattaca representa um futuro que nem é tão distante assim, aqui a gente já tem uma verdadeira incógnita, né? Nesse filme Impacto Profundo, de 1998, a gente vê o que aconteceria se um asteroide, um meteoro daqueles dos grandes mesmo, atingisse a Terra, mais precisamente o oceano. O que aconteceria é que a Terra inteira ia ser devorada por tsunamis, assim, gigantescos, catastróficos, terremotos e um monte de complicações que são totalmente prováveis de acontecer. Sério, até o Neil deGrasse Tyson, né, aquele cientista pop pra caramba, que tá sempre falando sobre a ciência nos filmes, nas séries, nos documentários do History, por exemplo, ele diz que Impacto Profundo é um dos poucos filmes que fazem sentido do ponto de vista científico, tá? Que é exatamente aquilo que aconteceria se um asteroide caísse na Terra. A NASA também analisou os modelos que o filme usou para os tsunamis, força do impacto, todos esses cálculos, e disse que está tudo bem estruturado, bem feito, ou seja, seria bem próximo disso aí. Eu não sei você, mas depois que eu soube disso, tipo, pô, esse filme virou até quase um filme de terror pra mim. Imagina isso! Gravidade. E se as coisas estão feias na Terra, elas também podem ficar bem feias
fora da Terra. Como dá pra ver também em Gravidade, 2013, que é lembrado também como um dos filmes que tem mais qualidade científica da história, tá? Sério, rolou toda uma pesquisa. Então, assim, as velocidades, os sons, o jeito que as coisas se comportam, acontecem em Gravidade Zero, tudo aquilo é real. Se a história do filme acontecesse, seria tudo aquilo. Seria exatamente daquele jeito, é bem impressionante. Também torna o filme um pouquinho assustador quando você sabe disso tudo, né? Tem vários detalhes ali que foram estudados, como tem que fazer o giro anti-horário para parar a rotação horária, ou aquelas bolas de fogo que são bolas mesmo, redondinhas. Pois é, no espaço é exatamente assim. Aqueles problemas que a personagem da Sandra Bullock teve que enfrentar, assim, são absolutamente reais e possíveis de acontecer com astronautas da vida real. E é justamente isso que torna esse filme tão interessante, tão incrível de se ver. Apesar de ser bem intenso em alguns momentos, né? Vale muito a pena esse filmaço, galera. Perdido em Marte. E se a gente for mais longe ainda da Terra? Saindo da Terra. Foi exatamente isso que o Matt Damon fez em Perdido em Marte 2015. E só pelo título do filme você vê que as coisas já não deram muito certo pra ele, né? Perdido em Marte? Como é que ele vai se dar bem com isso? Esse filme é mais um dos que foram elogiados pelo Neil deGrasse Tyson, porque ele retrata muito bem como são as coisas em Marte na vida real. A gravidade de Marte é menor que a da Terra, então as coisas realmente caem mais devagar, a pessoa fica mais leve lá. As coisas são mais leves, tudo, né? Daria pra carregar mais peso por lá. E até aquela coisa de cultivar batatas usando fezes, aquilo é perfeitamente possível. Já foi estudado pela NASA, real, oficial. A única coisa que dizem que não tá muito certa ali é justamente a tempestade de areia que fez com que o Matt Damon ficasse perdido, já que na real o vento é mais fraco em Marte. Então assim, a tempestade seria mais tranquila. Mas fora isso, dá pra dizer que esse filme é praticamente um guia de sobrevivência em Marte, tá? Caso, logicamente, algum dia um astronauta realmente se perca por lá. É bom que ele assista esse filme, né? Tomara que isso nunca aconteça, mas se acontecer, tá aí, é só ver o filme. Distrito 9, tá aí o meu filme de ficção científica preferido de todos os tempos, tá? Se alguém me perguntar, Peter, qual é o seu filme preferido? É esse aí, de ficção científica, Invasão Alienígena. Cara, esse filme é espetacular, mas vamos lá. Distrito 9 ele é um filme de 2009 que deu muito o que falar naquela época, porque ele é realmente... Ele é um filme muito legal, muito interessante. Nesse filme, uma nave com milhões de alienígenas doentes, desnutridos, simplesmente apareceu numa cidade grande na África do Sul e ficou lá, em Johannesburgo, né? Ficou lá posada, flutuando, na verdade. Ela não chegou a encostar no chão. Esses alienígenas, eles não são maus, eles não são malignos. Eles só precisam de ajuda. Então eles acabaram sendo confinados nesse Distrito 9, que acabou virando tipo uma mistura de campo de concentração com comunidade carente, tá? Todo mundo morando mal pra caramba ali, tendo que revirar lixo e sem conseguir usar a nave pra ir embora, que tá lá em cima. Então imagina, milhares de alienígenas lá embaixo, parados, né? E não consegue, não mora bem, não é bem entendido. Tem tudo do pior, todo o serviço do pior que tem na sociedade. Pra piorar, o humano acaba tendo contato com o combustível deles e vai aos pouquinhos se transformando num desses aliens, que parecem tipo uns grilos gigantes, tá? Aí você vai me dizer, pô, o que isso tem de realidade, Pedro? Não tem, mas pode ter. Afinal, como é que você acha que seria se os aliens chegassem aqui na Terra? Partindo do fato que eles seriam pacíficos, claro, tá? Como é que será que a gente ia tratar esses caras? Eu não duvido nada que seria mais ou menos por aí, isolando eles num local, tipo, e tratando bem mal, né? Fazendo esses caras viverem bem mal aqui na Terra, principalmente se eles não fossem bonitinhos, igual esse do filme aí. Geralmente a gente pensa em guerra contra os aliens, mas não dá pra descartar também que se rolasse no mundo real uma invasão, eles poderiam ser mais refugiados do que guerreiros. Já pensou nisso? Não tô dizendo que você iria segregar alienígenas, principalmente se você não visse nenhuma maldade neles, mas isso tem muito no ser humano, ok? De querer afastar o que não compreende, vai querer estudar, vai querer fazer teste, bicho é feio pra caramba, deixa lá parado, isolado no canto. Isso pode acontecer sim, ainda mais sem saber se eles podem transmitir alguma coisa pra gente. Então eles poderiam passar realmente o pão que o diabo amassou. Interestelar. Quem assistiu Interestelar sabe que o filme, tipo, é filme louco, né? Uma loucura. Às vezes é até difícil de entender o que tá rolando, né? Com aquelas passagens de tempo diferentes. Mas se eu te falasse que aquilo que tá lá, né? Do jeito que tá no filme, é perfeitamente possível. Sim, o Christopher Nolan, né? Que é famoso por ser detalhista ao extremo, teve a ajuda de um físico, tá? Estudou as teorias de Einstein sobre a relatividade, sobre os buracos negros e como é que eles distorcem o tempo. E com base nessas equações todas, a dilatação do tempo no filme é bem próximo do que aconteceria de verdade se a gente pudesse chegar tão perto assim de um buraco negro. Aliás, a própria imagem do buraco negro é baseada em modelos matemáticos, já que ninguém nunca viu um de verdade, lógico. Alguns anos depois, uma foto de um buraco negro chegou até a ser feita, bem de longe, difícil de enxergar, mas dá pra ver que ele não é tão diferente assim do que aparece no filme. Basicamente, ninguém conseguiu provar, na real, que as coisas são daquele jeito, mas é o que todos os grandes físicos e teóricos acreditam e provaram matematicamente que é, sim, daquele jeito. Esse é o tipo de filme que vale a pena a gente assistir de novo, mas com lápis na mão, anotando tudo, pra ver se as coisas realmente
funcionam dessa forma, né? Como tá dito ali. Vale muito a pena e dá pra aprender bastante. Você sabe de mais algum filme que também tenha coisas que são possíveis de acontecer na vida real? Você lembra de algum aí? Passou algum pela tua cabeça? Comenta aqui embaixo. Pô, não vai falar ataque zumbi, né? Pô, se bem que eu não sei, né? Quero ver a sua opinião. O que pode acontecer na vida real? De ficção e ficção científica. Comentem. Eu vou olhar o teu comentário e vou dar joinha. Então é muito importante o teu comentário e o teu joinha. E logicamente você vai ter que se inscrever aqui, né? Se você não é inscrito. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, se certifica que o teu sininho tá ativo, tá? Você vai ativar as notificações. Não vai te obrigar a ver vídeo nenhum, fica tranquilo. É só pra você receber um avisozinho. Olha, o vídeo tal foi postado, aí você decide se vai assistir ou não. Obrigado por fazer isso. Tamo junto sempre, até a próxima. Fui!